A liturgia da palavra deste tempo da Quaresma, neste ano B, ou nas epístolas, ou nos evangelhos, aparece-nos constantemente a cruz, a falar da cruz. E a cruz aparece como este grande marco que vai percorrer em torno do evangelho de São Marcos, todo este tempo de preparação, da nossa preparação para vivermos a Páscoa da ressurreição de Jesus. Como vocês já se deram conta, eu procuro fazer, ou procuramos fazer com o Padre Fernando, homilias, mas que possam ter um seguimento, fazer séries. Então o sentido deste ano, nesta caminhada quaresmal, neste caminhada rumo à Páscoa, vamos ter então uma série de homilias que serão para nós 40 dias para reencontrar a alegria de ser salvo, mas fixando o nosso olhar na cruz de Jesus, para descobrirmos aí o quanto nós somos amados. O objetivo é esta transformação na alegria. O meio é fixarmos o nosso olhar na cruz de Jesus. Se vos destes conta, este tema da cruz aparece neste primeiro domingo, na segunda leitura. E as leituras são interessantes, elas nos mostram diversos planos. Entre o dilúvio, com Noé, Jesus no deserto e no meio, a cruz. Aquilo que é interessante percebemos nesta parte do dilúvio é que nos é apresentado neste dilúvio Deus que promete e que faz aliança com o seu povo, e o sinal desta aliança é este arco-íris. No Evangelho, esta promessa de transformação das nossas vidas, esta renovação das nossas vidas, tem como sinal da aliança que Deus faz connosco, este sinal de amor, a cruz de Jesus. Então aquilo que eu gostava hoje de meditar convosco é de que forma é que esta cruz de Jesus é para nós hoje sinal desta aliança de amor que Deus faz connosco, que Deus quer fazer connosco. O que é uma aliança? Uma aliança, sabem, é de facto um contrato, mas não entendam isso simplesmente como um contrato que o Zé Alexandre faz lá nos seus contratos, mas é um estar de acordo entre duas pessoas que procuram um bem, algo de extraordinário, algo de melhor. E vejam que aquilo que é interessante é que a Bíblia está repleta de alianças. A primeira aliança, a aliança com Noé, depois vem a aliança no Horebe que Deus faz, em seguida vem a aliança que Deus faz com Abraão, e depois a aliança com Moisés, esta lei que Deus dá, e depois Deus promete pelos profetas uma nova aliança. Uma aliança que não estará escrita em tábuas de pedra, como as 10 palavras que nós conhecemos como 10 mandamentos, mas uma lei que estará gravada nos nossos corações e nós viveremos nesta comunhão com Deus. E vejam essa nova aliança, esta nos é dada, nos é realizada e nos é permitido vivê-la por Jesus e em Jesus. Aquilo que é interessante é que em todas estas alianças tem uma característica, é sempre Deus que tem a iniciativa, é sempre Deus que começa. E quer fazer aliança com uma pessoa ou com o povo num propósito de lhe dar algo. Normalmente as alianças é para cada um tira um proveito. Aqui é o contrário, é Deus que quer dar. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo que não mais haverá destruição e haverá uma promessa de vida. Uma aliança com Abraão é que lhe dê uma descendência, uma terra. A aliança com Moisés, Deus dá uma lei, uma relação com ele. E vejam que esta aliança que Jesus vive e que Jesus faz connosco é que nós sejamos, e já vamos voltar aí, esta promessa que nos é feita é que nós seremos filhos de Deus. Nós somos libertos do pecado, salvos do pecado, restabelecidos nesta comunhão com Deus plena, mas não apenas como amigos, mas como filhos de Deus. E, mais do que isso, como habitação de Deus. Deus habita em nós. Nós somos a sua morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. E vejam, esses são os diversos elementos da aliança. Então, de que forma é que a cruz nos revela para nós hoje, esta aliança de Deus para nós? De que forma é que nós hoje podemos viver esta aliança
nas nossas vidas esta aliança que Deus quer fazer conosco, como receber a cruz como sinal da aliança. E vejam, a primeira coisa que vos queria propor é ao fixarmos, ao olharmos para aquele que é o sinal da aliança, procurarmos ver aí Deus que nos diz: eu amo-te. Da mesma forma que as alianças dos esposos são este sinal deste dom de amor, em que um homem e uma mulher se entregaram ao outro numa aliança que os leva a esta comunhão de vida, esta comunhão de amor, a cruz é para nós também um sinal. O sinal que Deus nos ama de um amor infinito, de um amor imenso. E nesse sentido, em cada cruz, é como se Deus nos quisesse dizer: vê o quanto tu és precioso, preciosa para mim. Vê o quanto eu quero que tu vivas. Vê o quanto eu quero que tu possas participar desta vida que eu preparei para ti. E assim, por este sinal, eu perdoo os teus pecados, te liberto da morte, te dou a graça de entrares em comunhão comigo e de viveres nesta comunhão comigo como filho de Deus e herdeiro dos dons de Deus. E vejam, aquilo que é interessante percebermos é que, se nós, ao olharmos para a cruz, não formos capazes de ultrapassar o dolorismo. Há pessoas que quando olham para a cruz dizem: ai, coitadinho de Jesus, que paninha que eu tenho dele. Olha, Jesus não quer que olhemos para ele como um coitadinho, nem que tenhamos pena dele. Em Coimbra, se vocês chamam coitadinho a alguém, vocês vão estar mal. Ok? E Jesus não quer a nossa pena. Pena tem as galinhas e pena tem-se dos cães, diz na minha terra. O que é que Jesus quer? Que de cada vez que nós olharmos para a cruz, nós possamos perceber aquilo que São João e São Paulo diziam aos cristãos, quando dizia caríssimos. E se olharmos para a cruz e percebemos que Jesus nos diz caríssimo, caríssima. Porquê caríssimo? Porque somos de um grande preço. O nosso preço deste resgate da morte, do pecado e do mal foi a sua vida. Então em cada cruz está aqui a prova maior do amor de Deus por ti e por mim. E se nós guardarmos ao longo desta quaresma esta cruz, como Deus nos diz: mas vê o quanto eu te amo, vê o quanto tu és precioso para mim. E se eu olhar para essa cruz e me disser para mim mesmo: tudo isto por mim, tudo isto por mim, tudo isto Deus fez por mim, e a razão é porque Ele me ama. Olha, eu tenho a certeza que nós iríamos ultrapassar os problemas de autoestima, de acharmos que não somos pessoas importantes, que a nossa vida não vale a pena. Porquê? Porque tudo isso se torna mentira. Porque Jesus nos diz: vê, a tua vida vale tanto a pena que eu dou a minha por ti, a minha vida pela tua. Pudéssemos nós viver este tempo acreditando neste amor e olhando para a cruz, fitando a cruz, e descobrirmos aí o quanto vale a nossa vida, o quanto Deus nos tornou preciosos. Mas vejam que esta graça que nos é dada neste mistério da cruz, a segunda leitura, o São Pedro, diz que este dilúvio é a imagem do batismo, é a imagem do nosso batismo. Porquê? Porque este dilúvio lava todo o mal. E vejam, viver este tempo como um tempo de quaresma é vivermos de facto esta preparação como se fosse o nosso batismo, deixando que Deus renove em nós a graça que Ele nos quer dar, a graça que Ele nos deu já e que Ele nos quer que nós possamos viver a nossa vida. Então, o que é esta graça, o que a graça de Deus produziu nas nossas vidas pelo batismo? Olha, em primeiro lugar, Ele perdoou-nos os nossos pecados e todos os nossos pecados, até o dia em que fomos batizados. Mas nós precisamos de reviver essa graça para que Deus perdoe o nosso pecado. Essa graça nos torna novas criaturas, torna-nos filhos e filhas de Deus. E isso torna-se a nossa identidade. E vivermos este tempo de quaresma, tendo presente este mistério do amor de Deus, nós fomos mergulhados na morte de Cristo no nosso batismo e renascidos criaturas novas. Estas criaturas novas são os filhos de Deus.
Aqueles que são herdeiros da dom de Deus. E Deus nos diz, tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu te pertence a ti. Então importa revivermos, voltarmos a viver, a atualizarmos esta graça do batismo. Mas mais ainda, esta graça nos produz esta integração na igreja. Eu não sou um filho único. Eu sou o filho entre muitos irmãos. Então dá-nos uma relação que é tão próxima entre nós. Às vezes nas preparações para o batismo, digo às pessoas que nós tornamos família de Deus. Então nós somos todos irmãos. E as pessoas dizem, sim, sim. E às vezes pergunto ao casal ou uma das pessoas que está presente na celebração, então, e tem o irmão padre? E ela me diz, não. Não. Então, mas somos irmãos ou não somos? Somos. Então, e tem o irmão padre? Não. Só credo, então eu sou o quê? Ele diz, pois é. Mas é essa a verdade, que criamos entre nós relações novas, nós somos de facto irmãos. E vocês têm um irmão padre, e têm um irmão freire, e têm um irmão papa. Ok? E têm irmãos santos. Porque nesta igreja que nós estamos, nós só fazemos parte desta família, e esta é a nossa família. Mas vejam, não é só a família dos católicos. Não é só a família dos católicos. É todos aqueles por quem Jesus morreu. E nós somos desta grande família de todos aqueles que são os cristãos, mas mais ainda, Jesus não morreu apenas por aqueles que foram batizados, morreu por todos nós. E o seu desejo é que também eles se tornem herdeiros, que eles recebam esse dom nas suas vidas. E vejam como isto nos lança então para a evangelização. E essa graça que nos foi dada no dia do nosso batismo permanece e não desaparece. Sabem, em alguns países, e mesmo em Portugal isso também acontece, algumas pessoas que pedem para ser desbatizadas. Não dá. Não dá. Podem fazer aquilo que se chama apostasia. Dizer que não querem mais nada com Deus e querem ser retirados da igreja. Mas vão permanecer batizados. Porquê? Porque esta graça que Deus deu permanece. Então, vale a pena perguntar-nos. Daquilo que Deus te deu como graça pelo teu batismo, de seres filho de Deus, de seres irmãos de Jesus, irmãos uns dos outros, de fazeres parte dessa família e seres chamado a ser configurado a Cristo. E depois recebes como missão nesta configuração a Cristo, viver como servidor e como anunciador da boa nova. Vale a pena perguntar, como é que isso está a ser vivido? E diante deste mistério da cruz, que revela o amor de Deus por nós e quem nós somos, a graça que nos foi dada, nos é pedido que nós possamos responder. Esta aliança tem duas partes. E essa é a nossa resposta. A resposta da adesão à graça que nos é dada e permitir que isso seja vivido no nosso presente. Mas vejam que aquilo que é interessante, e a terceira parte que queria refletir convosco nesta homilia, é que neste presente da nossa vida, nós, para atualizarmos esta graça que nos foi dada no nosso batismo, nós não o vivemos sem combate. Aquilo que nos é dito é que no Evangelho é que Jesus, depois de ter sido batizado, foi para o deserto. E aí teve que viver o combate com o demónio, com a tentação. Mas aquilo que é interessante, e isto é um dos aspectos que por vezes nós não nos damos conta, é que o texto diz, naquele tempo o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Mas vejam que quando o Espírito Santo empurra, não foi um empurrão e ele ficou onde estava, não é? Não é eu mandar um empurrão, não, é empurrar e continuar a acompanhar até. E vejam, às vezes na nossa vida, nos combates da nossa vida, nós esquecemos que nestes lugares onde nós estamos, o Espírito Santo nos impele e quer transformar a nossa vida. Para quê? Para que neste nosso cotidiano, nesses lugares onde nós somos levados a combater, que são em muitos lugares, olhem, começa, em primeiro lugar, agora sem mastigar todas as palavras, o primeiro lugar de combate na nossa vida, sabe onde é que ele se trava? No nosso coração. No nosso coração. Porquê? Porque o nosso coração muitas vezes afastou-se de Deus, ferido pelo pecado. É? Então nos custa. Aquilo que São Paulo dizia, eu vejo o bem, mas é o mal que eu escolho. Pobre homem, quem me salva deste corpo mortal? É em mim que está este combate. Mas depois nos lugares onde eu estou, eu vivo esse combate também. Esse combate vive-se na família. É? Entre marido e mulher.
Custa-nos tanto sempre viver esta dimensão do amor, da comunhão. Porquê? Porque nós, feridos pelo nosso pecado, tantas vezes voltamos a nós e voltamos ao dom que já fizemos e nos custa. E as incompreensões e as dificuldades na família, uns com os outros, com os pais e com os filhos, entre irmãos. Não é? Mas porquê que sou sempre eu? Não é? Vamos lá calhar o João. Ou o Miguel. Não é? E vejam, é aí no lugar de combate. Depois, olhem, na escola, no trabalho, nos amigos, no meio da sociedade, em todos os lugares, nós não estamos sozinhos. E o Espírito Santo nos conduz e está conosco e nos fortalece e nos anima e nos dá o quê? Nos dá os seus dons e os seus frutos. Os dons nos levam a agir. E se nós, no meio das nossas dificuldades, quando sentimos que há coisas que não estão muito claras, se pedimos a Deus que nos dê o seu espírito de discernimento para compreendermos a sua vontade e como viver a sua vontade, como fugir ao tentador ou ao demónio, se pedimos ao Senhor um dom de fortaleza para que no meio das dificuldades nós consigamos permanecer firme quando o tentador tenta levar-nos ao mal, se nós pedirmos o dom deste conhecimento de Deus, para que percebendo o seu desígnio de amor, o nosso coração seja fortalecido. Se nós pedimos ao Senhor que nos conceda este dom de temor de Deus, que é este horror do pecado, o horror de pensar que nós podemos causar tristeza a Deus. Se nós, sabem, esses dons de Deus, que Deus nos dá, que Deus nos quer dar se nós os pedirmos. Mas ao mesmo tempo, Deus quer produzir em nós, pelo Espírito Santo, os frutos. O amor e a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança e a fidelidade. Mas vejam, tudo isso Deus nos quer dar. Se impelidos pelo seu Espírito, nós vivermos a nossa vida. Então, para vivermos este tempo de transformação, nós precisamos de suplicar o Espírito Santo. Nós precisamos de pedir o Espírito Santo. O que é preciso para o receber? Basta pedir-lo. Jesus dizia, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então pede o Espírito Santo, para que ele ilumine a tua inteligência, para que ele te faça recordar a palavra de Deus que será para ti uma arma para combater o mal, para que ele te fortifica, para que ele te revista do amor de Deus e todas as suas graças e os seus dons, para que ele te cure, para que ele te liberte. Pede o Espírito Santo. Como pedir? Olha, não é muito complicado. Há uma oração que eu gosto muito e que alguns que já me conhecem há alguns anos sabem que eu repito muitas vezes e que eu transmito muitas vezes. Uma oração que é muito simples. Jesus dizia que o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. E Jesus disse, aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o darei. Então façamos como Jesus nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. E vejam quantas vezes nós estamos em momentos de combate. Repetir esta oração 5 vezes, 10 vezes. Okay? Estamos no stress, vamos de carro e é o indivíduo que nos enerva e esta coisa não avança e estamos a começar no nosso coração a viver um combate porque... Então, repetirmos 10 vezes, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Porquê esta repetição? Porque assim o nosso coração se sente, só uma vez não chega, porque nós precisamos de desconectar desse problema para conectar com Deus. Então se repetirmos pelo menos 10 vezes, é mais fácil nós nos conectarmos com Deus e com a graça que Ele nos quer dar. Nos momentos de dificuldade, quando nós não percebemos o que é que devemos de fazer, pedir o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu espírito de inteligência, dá-me o teu espírito de paciência, dá-me o teu espírito de alegria. Mas pedir. E vejam, então nós percebemos como Deus, que é fiel, que fez aliança de amor conosco, nos dará essa graça. A graça que nos foi dada pelo batismo, nos é dada sempre que nós nos abrimos a ela e que a pedirmos. E é isso que Deus quer que vivamos neste tempo. É isso que nos é proposto de viver neste tempo santo da Quaresma. Gostava de vos propor, como habitualmente, 3 passos para concretizarmos isso. Nestes PPP, próximo pequeno passo.
O primeiro é recordarmos, olhem para a cruz. Olhem para a cruz. E deixem que venha ao vosso coração esta palavra que Deus Pai disse de seu Filho Jesus no momento do batismo. Este é o meu Filho muito amado. Em ti ponho todo o meu amor, toda a minha alegria. E ouvir Deus dizer-me isso. Ouvir de Jesus dizer-me, ouve, tudo isto, esta cruz, tudo isto eu fiz por ti e porque te amo. Em segundo lugar, para voltarmos a esta graça do batismo, vocês sabem, ainda se recordam o dia em que foram batizados? Que dia que foi? Hã? Ainda se recordam? Procurem saber. E celebrem-no. Escolham vivê-lo, ok? Mesmo se neste tempo eu fui batizado no dia 29 de junho de 69, não dá para celebrar na Páscoa, ou melhor, não dá para celebrar neste período, mas dá para fazer memória disso e escolher viver do meu batismo, da graça do meu batismo. E nestes momentos concretos da nossa vida, repetirmos esta oração, pedindo o Espírito Santo e dizermos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Então queria convosco, apresentando ao Senhor tudo aquilo que vivemos, este desejo de vivermos este tempo santo da Quaresma, esta vontade de chegarmos à Páscoa transformados, fixemos o nosso olhar na cruz de Jesus. E podemos orar juntos. Senhor, eu te bendigo pelo teu amor por mim. Senhor, eu te bendigo e te dou graças por esta certeza de que eu sou precioso, preciosa para ti. Senhor, eu dou-te graças porque o mistério da tua encarnação, a tua vida, o mistério da tua paixão, morte na cruz e ressurreição, tudo isso tu o fizeste por mim. Senhor, neste dia eu quero dizer-te o meu desejo de viver uma Páscoa transformada pela tua graça, de viver este tempo até à Páscoa como um tempo de transformação da minha vida, do meu coração, para que possa resplandecer em mim o teu amor. Senhor, eu quero que o meu coração seja convertido. Eu quero acreditar nesta boa notícia que me dás. Então, Senhor, hoje peço-te o teu Espírito. E convido-vos a repetirem comigo, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Amém.